Muito bom dia para você, ouvintes. YL 865, aqui é a Rádio Live FM, Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, em 100.7. Você aí que está indo para o trabalho, indo para o Porto do Açu, indo para Macaé, você chegando na cidade vindo da Baixada, você vindo aí de São Francisco de Itabapoana, de São João da Barra, é um prazer. É uma nova semana que começa e você tem sempre aqui de 7 às 9 música e informação na medida certa comigo, Paulo André Barbosa, e ele, Léo Pulha. Como é que tá, Léo? Bom dia! Bom dia, Paulo. Pera aí, Léo, vamos ter que tá com delay, tá? Esquecemos de fazer o teste. Beleza pura. Então vamos lá. A gente vai dar aí o bom dia ao Léo daqui a pouquinho, mas vou trazer para vocês logo as manchetes de hoje. Lula veta projeto que classifica o Norte e Noroeste Fluminense como semiárido. Casos de estelionato em Campos sobem mais de 500% em 10 anos. Apresentador Faustão é estubado e recebe visita de filhos em hospital. Também, o governo federal recebe sugestões para levar internet a rodovias. Manifestações em 4 cidades pedem ampliação da licença paternidade. O presidente da Câmara, Hugo Motta, se reúne amanhã com líderes para definir pauta de votações. Corpo de Arlindo Cruz é sepultado após velório de 17 horas na quadra do Império Serrano. Detro RJ lança nova linha intermunicipal que liga Macaé a São Fidélis. Também, 100 ganhadores, Mega Sena acumula para 40 milhões. Lula e Alckmin se reúnem às vésperas de anunciar plano de contingência contra tarifaço. Hermes Júnior deixa o americano, mas mantém as portas abertas para 2026. Aniversário de João Fonseca desiste e brasileiro avança no Master 1000 de Cincinnati. E o Mengão continua líder, agora isolado, porque o Santos venceu o Cruzeiro, o Vasco empatou, não é? O Fluminense, né, também foi bem na rodada, então a gente vai estar falando de Campeonato Brasileiro e o Botafogo também, porque está no ar para você. Live Notícias. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Muito bem, agora eu vou dar bom dia a ele. E aí, Léo Pulha, tudo jóia? Bom dia, Paulo. Agora sim, né? Agora tá bacana. Isso bom aí. dia, tudo jóia. Especialmente depois de passar o Dia dos Pais com meu pai, né? É sempre um privilégio. Enfim, espero que vocês, ouvintes, tenham tido um momento especial com o pai de vocês também. Para quem tem os seus pais, né? É uma beleza estar nesse dia. Para quem não os tem filhos, retribui da mesma forma, não é? Porque ser pai é ser pai todos os dias, né? Ser pai é, além de tudo, você proteger, você amparar, você elogiar, não é só de bronca. Eu tive um pai que não falava, nunca elogiava não, sabe? Mas eu não fiquei zangado com ele por isso, não. Ele falava pra mim, sabe o quê? Faz mais que sua obrigação. Eu ouvi muito isso também do meu pai. Eu aposto que muitos dos pais ainda usam esse artimanha, né? Olha, faz mais que sua obrigação, ó, cuidado com o que você está fazendo. Bem, aos papais, né? Um grande abraço, porque é uma data sempre legal. Agora, vale ressaltar, eu vi uma curiosidade incrível, né? Na sexta-feira eu li até aqui antes do Conexão, o porquê do Dia dos Pais. Data realmente feita para o comércio. Queriam imitar o que era feito com o Dia das Mães, então inventaram o segundo domingo do mês. Na verdade, todo dia é dia de pai e do dia de mãe, né? Mas hoje, a data de hoje, 11 de agosto, é Dia do Estudante. Então, comemora-se o papel dos estudantes na construção do conhecimento e no desenvolvimento do país. A data foi escolhida por marcar a criação dos primeiros cursos de Direito no Brasil em 1827. Que são os primeiros cursos universitários do país, né? Mas estudar é muito legal, Paulo. Eu aconselho as pessoas que estudem para sempre, sejam estudantes até morrer. Eu gosto muito de estudar. E hoje também é Dia do Advogado. Por falar, né, nos primeiros cursos de Direito, essa data também fomentou a criação desse dia, o Dia do Advogado, profissionais do direito, que são fundamentais para a democracia, né, para a garantia da justiça, da cidadania, lembrando que todos nós temos que cumprir a lei, mas também temos amplo direito de defesa nos processos legais. Os advogados têm um papel fundamental nisso. Com certeza. E detalhe, né?
Muita gente, as pessoas falam, doutor advogado. Olha, doutor se tiver doutorado, tá? Aí também não. E é legal quando o pessoal fala assim, vou falar com o advogado, né? O pessoal mais humilde aí. Parabéns aos advogados, né? E vejam o filme Advogado do Diabo, com o Ken Reeves e também com o Al Pacino. Agora, hoje é dia da televisão. Hoje é homenageado aí ao meio de comunicação tão presente na vida cotidiana. A data é uma referência a Santa Clara de Assis, considerada padroeira da televisão. Pois é, infelizmente, um dos grandes nomes da televisão brasileira está com dificuldade de saúde, o Faustão. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o estado de saúde dele. Hoje também é dia do garçom, Paulo. Uma data que reconhece o trabalho de garçons e garçonetes que prestam serviço essencial em bares e restaurantes. É um momento para valorizar essa profissão, muitas vezes invisibilizada, mas muito importante, né? Me faz lembrar aquela música do Reginaldo Rossi, que ele conversa garçom, né? Mas olha, eu vou falar pra você, o garçom, ele pode ser muito bom, aquele sempre lembrado, aquele que você quer que ele te atenda, e tem aquele também que você fala assim, sai daqui, que garçom é esse? Bem, agora tem aquela velha história, né, a questão dos 10% no garçom. Isso aí é polêmico. Tem que ir pro garçom, não isso é polêmico. pode ir pra casa, não. Mas vamos lá, aniversariante famoso, Jonatas Faro, né? Ator, nasceu em Rio, em Niterói, tá com 38 anos. Hoje também é aniversário da Karina Barum, atriz brasileira, nascida em Brasília, em 1976, completa hoje 49 anos. Eu não conheço, não. Caroline Abras, também não conheço, não. Atriz brasileira, tô por fora dos famosos. Eu conheço famoso aqui, da nossa cidade. O Edson Rodrigues está fazendo aniversário hoje, o Manuel Nenel e a Sandra Maranhão. A Sandra Maranhão, viúva do grande Ivan Conte, Mamão, dos maiores bateristas de todos os tempos do Brasil. E você, tem conhecido hoje, Léo? Tem aniversário do nosso querido amigo Fabiano Rangel, um abraço para o Fabiano, e também do Matheus Matsumoto, lá de Macaé. Aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos ouvintes de Macaé. Macaé ligado na audiência, e você também aqui no Live Notícias. Oferecimento Master Arroz Cepé. Eu quero dar um bom dia. Pedro Lima tá aqui com a gente hoje, desde cedo. O Pedro tá sempre aqui a partir das 9 da manhã, mas hoje ele tá mais cedo aqui, porque ele tá lá no canal do YouTube. Nós estamos ao vivo, não é isso, Léo? Isso aí, ao vivo no YouTube, @LiveFMCampos. E aproveito também para seguir nosso Facebook, nosso Instagram também, @LiveFMCampos, onde você confere conteúdo exclusivo. Isso aí. Então daqui a pouco a gente volta. Live Notícias. Previsão do tempo live. 7h21 e o dia começou com sol aqui na planície do Itacá, mas com frio, bastante nuvens. A previsão é que na parte da tarde a gente tenha pancadas de chuva. A previsão é de 38% de chuva, de 0,1 milímetros de precipitação. À noite também teremos muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima é 16 graus, segundo o Clima Tempo, e a máxima de 23 graus. Dia frio, não esqueça o seu casaco. O vento é sudoeste, 15 km por hora, a umidade mínima 57% e a máxima 86%. O sol nasceu hoje às 6 horas da manhã e 12 minutos e vai se pôr às 5h28 da tarde, Paulo. Léo, e estava 15 agora de manhã cedo quando eu acordei, não é? E a previsão é de 24 de máxima hoje para amanhã. Essa madrugada fria de novo, hein? 15 graus, terça para quarta também 15 graus. Aí a semana toda, só a quinta-feira com 28, depois voltamos para 24, 23, enfim. O inverno não quer dar trégua, né? Ano passado a gente teve mais frio no outono do que no inverno, mas esse ano as frentes de massa polar estão chegando aqui ao sudeste, é lógico, com menos intensidade do que no sul, né? Você queria estar morando agora no sul? Não, eu não, tanto frio assim não dá para mim não. E essa frente fria está trazendo muitos pinguins, né? A gente até deu uma notícia semana passada de muitos pinguins encalhados aqui na costa do estado do Rio de Janeiro. Bem, agora vamos falar então agora do que está rolando na cidade, porque temos volta à aula agora com força, né? Trânsito Live.
Semana passada foi meia boca, né? Teve feriado no meio da semana, agora hoje não. Hoje temos aí movimentação intensa na Tenente Coronel Cardoso, que é a Formosa, desde a Conselheiro José Fernandes até a Beira Valão. Descida da Ponte General Dutra, que é importante para você, ouvinte da Live FM, né? Os nossos amigos motoristas de aplicativo, tá tranquilo. Rotatória da cidade também. Agora, 28 de março, esquece, né? Todos os sinais, existem retenções, principalmente entre a Beira Valão e lá o trevo da Presidente Kennedy e trevo também de entrada da Penha da RJ 216. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro nosso ouvinte que falou que estava 20 dias sem carro. Aí ele estava na oficina, ele não estava ouvindo a live, ele estava triste, mas agora ele está ligadão com a gente. Alô, Flávio Alteliro, o tricolor, rapaz. Ele está de volta na área. E as movimentações ele também na Beira Valão, como sempre frisa o Léo, por conta do sinal que tem na Princesa Isabel, não é isso? E Beira Valão também, tá... não é isso, Léo? Isso aí, também trânsito bastante intenso, Paulo, na rua Viscante Itaburaí, entre a Conselheiro Otaviano e a Saldanha Marim, tá? Mas no resto da cidade o trânsito está fluindo bem, a gente vai seguir de olho, trazendo as últimas notícias para o ouvinte da 100.7. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 22997971007. Tamo junto e daqui a pouco tem notícia para você, porque aqui a notícia e a música não para, porque é tudo na medida certa. Lula veta projeto que classifica o norte e o noroeste fluminense como semiárido. Notícias regionais. Bem, 7h27. Bom dia para você ligado aqui em 100.7. Vamos aqui à matéria. O presidente Lula vetou na última sexta-feira o projeto de lei 1440 de 2019, que classifica o clima das regiões norte e noroeste fluminense como semiárido. O texto foi aprovado no Senado no último dia 15 de julho. E aqui as autoridades lembram que vão lutar pela derrubada do veto. Os vetos citados em mensagem enviada ao presidente do Senado afirmam que é competência do Conselho Deliberativo da SUDENE a delimitação da região. Outro trecho afirma que é inconstitucional a inclusão da região no Garantia Safra, sem apresentar estimativa de impacto orçamentário e financeiro correspondente e sem a previsão de compensação. Bem, o Congresso Nacional analisará após receber a mensagem do veto e terá o prazo constitucional de 30 dias corridos para deliberação pelos senadores e deputados em sessão conjunta. Para a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 de senadores, computados separadamente e registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em uma das casas. O veto aí seria mantido. Você por dentro de tudo. Casos de estelionato em Campos sobem mais de 500% em 10 anos, hein? O número de estelionatos não para de crescer em Campos. Enquanto em 2020 foram registrados 959 casos, em 2025 o município já registrou 1.638 casos apenas entre os meses de janeiro e junho. E o número ainda é mais alarmante quando a comparação é feita com a década passada. Em 2014, o município teve 521 registros em Campos. Já em 2024, o número de ocorrências chegou a 3.248, um crescimento de 523%. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. São casos de diversos tipos, aplicados via e-mail, ligação, sites e redes sociais, com enredos cada vez mais ousados e elaborados, links falsos em plataformas digitais, mensagens se passando por parentes e até por advogados, ofertas falsas de promoções e os mais variados tipos de golpes, se aproveitando de dados da população. Estão a cada momento mais presentes e o golpe cada vez mais por aí de fato. E é isso, Paulo. O aumento dos golpes está muito ligado à conexão das pessoas, à internet, né? Eu mesmo em 2014 não tinha nem celular com internet, e agora os golpes estão aí o tempo todo. Tem que tomar muito cuidado e também aqueles golpes de saída de banco, tá? Ali no centro da cidade a gente vê a movimentação muito esquisita de alguns tipos de pessoas que abordam, principalmente idosos, em saída de loteria, em saída de banco. Agora, realmente é o que você falou, a gente está arriscado a cair em golpe da própria internet com anúncios falsos que são patrocinados.
Isso, e a plataforma permite, né? O Instagram deixa você fazer anúncio com golpe. Inclusive, a gente entrevistou o secretário nacional do consumidor, o Adir Damusa, ele falou que tem muita dificuldade de combater e as empresas de tecnologia precisam colaborar. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu vejo também gente vendendo música na internet, pendrive. Ah, é? Cadê o direito autoral? Rapaz, peitudo, hein? Peitudo. Pois é. 100.7 Rádio Live FM. Apresentador Faustão é extubado e recebe visita de filhos em um hospital. Notícias Brasil. Bem, Faustão foi extubado no sábado, dia 9, e segundo a família, o apresentador está bem e que as atualizações sobre a recuperação dos 2 transplantes são as melhores possíveis. Faustão recebeu ontem a visita dos filhos no hospital. Ele está internado desde o dia 21 de maio e deu entrada com infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador já tinha feito um transplante de coração em 2023 e um transplante de rim em 2024. Em janeiro do ano passado, Faustão já tinha sido hospitalizado para tratar de uma infecção. Esses 2 transplantes feitos na semana passada estavam planejados há um ano. A gente torce pela recuperação do Faustão, né? É um caso muito difícil, já são vários transplantes, né? E que tinha criado muita polêmica quando ele entrou na fila do transplante do coração, né? Mas a fila, ela tem algumas regras, critérios, né? né? São critérios que foram aí na época disseminados, né? Muita gente falando, só foi porque foi o Faustão. Mas a gente sabe que existe uma fila de transplante grande no Brasil e por isso que é muito importante, gente, a gente ter, às vezes, né, a doação de órgãos, né? Para captura de órgãos aqui em Campos. E eu vou aproveitar agora aqui, cara, para falar uma notícia não muito legal, né? Porque esse cara era uma unanimidade aqui em Campos dos Goytacazes, né? Nosso querido Jorginho, é o Jorge Wallace. Rapaz, ele acabou morrendo nesse domingo. O professor de Educação Física, Jorge Wallace, conhecido como Tio Jorginho, ele estava internado em um hospital particular. Muitas pessoas se manifestando na rede social, ele teve morte cerebral, ele teve um AVC um tempo atrás. Enfim, eu estou muito triste. Um grande amigo, um grande exemplo, pai, não é? Ontem a família, imagina o filho dele, o Wallacinho, nessa data perdendo o seu herói, o seu pai. E fica aí todos nós do basquete e da educação física, quem conheceu o Jorginho, da sua luta, ele deixa a esposa Daniele, seus filhos Wallace e Lavínia, além dos irmãos, dos colegas, dos amigos, enfim. Uma grande perda para a nossa cidade e um educador, Léo. Ele era professor de basquete em várias escolas aí, uma unanimidade, que Deus o leve para um caminho melhor e nossos sentimentos, sinceros sentimentos, a toda essa família linda dele e os amigos, tá? Live Notícias. 7h49. O governo federal recebe sugestões para levar internet a rodovias. Ciência e tecnologia. Notícias Brasil. O Ministério das Comunicações abriu uma consulta pública sobre a portaria que cria a Política Nacional de Conectividade em Rodovias. O objetivo é ouvir a opinião de interessados sobre como levar e ampliar os serviços de internet móvel 4G ou superior nas rodovias brasileiras. O foco da futura política pública está nos trechos localizados fora das sedes de municípios e sem conectividade. E por meio da polícia, o governo pretende transformar as rodovias brasileiras em rotas conectadas continuamente e garantir a segurança viária aos usuários que viajam ao trabalho nas estradas e, sobretudo, nos trechos fora de área de cobertura da prestadora contratada na região. O processo participativo aberto até dia 21 de setembro na plataforma Participa Mais Brasil do Governo Federal e o acesso deve ser feito com o login e senha no portal gov.br. Em julho, o Ministério das Comunicações também publicou a portaria que estabelece diretrizes para o novo leilão da faixa de radiofrequência de 700 MHz para levar a cobertura integral de internet aos trechos desassistidos de diversas rodovias, entre elas a BR-101. Gente, daqui para Gruçaí, você tem vários pontos onde não tem internet. Exatamente. Não E é? essa iniciativa é muito importante, Paulo, para garantir a segurança de motoristas, porque hoje em dia você quase não consegue usar linha de telefone normal, você precisa da internet para se comunicar,
Se você tem um acidente, para você acionar, por exemplo, o seguro ou o reboque, você precisa da internet, né? Realmente é uma situação que necessita, né? Na modernidade de hoje, você ficar sem esse serviço. Fora alguns carros modernos, que são todos eles, né, computadorizados, que necessitam aí da internet para controle de tráfego e muito mais. Manifestações em 4 cidades pedem ampliação da licença paternidade. Notícias Brasil. Manifestações e passeatas realizadas simultaneamente no último sábado em São Paulo, Brasília, Recife e no Rio de Janeiro reuniram pais, mães e crianças para chamar a atenção para a necessidade de aumentar a licença paternidade para 30 dias. Os atos foram organizados pela coalizão Licença Paternidade, a COPAI, que chama atenção para o fato de que 5 dias de licença paternidade eram para ser temporários, mas em 37 anos não houve regulamentação. Bem, atualmente a licença para pais é de 5 dias consecutivos nos casos de nascimento de filho, adoção ou de guarda compartilhada. O direito está previsto na Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, e foi criado com a promulgação da Constituição de 1988. Entretanto, em dezembro de 2023, o STF deu um prazo de 18 meses para que o Congresso regulamente a licença paternidade. O prazo venceu em julho e a previsão é de que o parlamento trate do tema na volta do recesso. Eles voltaram do recesso agora, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. A decisão do STF veio após julgamento de uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para reconhecer a omissão do Congresso em aprovar a regulamentação da norma. O entendimento foi seguido pelos demais ministros. Para o presidente da coalizão, né, Licença Paternidade, o COPAI, a Camila Bruzzi, a presença paterna nos primeiros meses de vida do bebê é fundamental e uma licença paternidade ampliada traz impactos duradouros e que beneficia a todos, a criança, a mãe, o próprio pai, a família, as empresas e toda a sociedade. É importante, né? Porque a mãe precisa do apoio do pai, principalmente nesses primeiros dias de vida da criança. Você, Paulo, que tem 4 filhos, sabe melhor do que eu, né? Foram 5 total, né? É isso aí. Voltamos a apresentar Live Notícias. Rádio Live FM. Presidente da Câmara, Hugo Mota, se reúne amanhã com líderes para definir pauta de votações. Política na Live. Ainda sobre o rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional por cerca de 36 horas na semana passada, a Câmara dos Deputados pretende definir a pauta de votações para as próximas sessões. Amanhã, o presidente da Casa, Hugo Mota, se reúne com os líderes partidários para fechar as próximas votações. Os parlamentares da base aliada querem aproveitar a reunião para pautar a votação. Em plenário, o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil mensais, reduz parcialmente o tributo para quem ganha até 7 mil e aumenta a cobrança para quem recebe mais de 600 mil. E em julho, a proposta foi aprovada em votação simbólica pela Comissão Especial da Câmara. Havia a possibilidade de o plenário da Câmara votar o projeto na semana passada, mas a ocupação da mesa diretora por parlamentares oposicionistas paralisou os trabalhos da casa. Eles protestavam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e pediam a anistia geral para os condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Horas após a desocupação do plenário, Mota negou que a retomada do controle das atividades na Câmara tenham sido condicionadas a uma eventual votação da anistia e a gente espera que eles voltem a trabalhar mesmo, né, Paulo? Porque o salário deles é bem alto. Com certeza. Corpo de Arlindo Cruz é sepultado após velório de 17 horas na quadra da Império Serrano. Notícias Brasil. Bem, Arlindo Cruz foi sepultado ontem no Dia dos Pais no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O corpo chegou ao local próximo das 12 horas e o momento foi concluído por volta das 13. O velório durou 17 horas. Foi lotado de homenagens e aconteceu na quadra da Escola de Samba de Coração do Artista, Império Serrano, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. A família de Arlindo anunciou previamente que a celebração seguiria a tradição do Gurufim, que consiste em transformar o velório em um momento de música, bebida, confraternização para espantar a dor
e garantir que a alma faça uma boa viagem. Várias chopeiras foram colocadas no local. Esse é um hábito do mundo do samba, mas sua origem vem de práticas culturais que celebram a vida, mesmo sendo difícil de lidar com a morte. Bem, Arlindo morreu na sexta-feira, aos 66 anos, de falência múltipla de órgãos. Nos últimos anos, ele enfrentou complicações de saúde decorrente de um AVC sofrido em março de 2017. Nesse período, o sambista foi submetido a várias cirurgias. Cantor e compositor, ele deixa um grande legado na música, incluindo hits como O Show Tem Que Continuar, lançado em 2009, e membro fundador lá da época do Fundo de Quintal, né? Grande Arlindo Cruz. Grande artista, uma grande perda, e interessante essa despedida, né, Paulo? Com celebração bacana. É a cara dele, era um cara marcado pela alegria. O Zeca Pagodinho sempre fala isso, né? Que enterro no subúrbio, o que dá muita gente é macumba em enterro, né? O Zeca sempre falou isso. E parceirão do Arlindo, né? Da mesma leva, daquele samba, o pagode, quando foi... a Beth Carvalho lançou um disco chamado Raça Brasileira, onde ela enaltecia esses jovens, esses novos compositores do samba carioca. Vale ressaltar que a Beth também, né, já nos deixou. E é isso aí. A tradição no México também é essa, né? De festa nos enterros, né? Me faz lembrar aquele clássico do samba também de Noel Rosa, né? Fita amarela, que quando eu morrer eu não quero nem choro nem vela. Nem vela, é isso aí. Bem, por falar em sepultamento, a gente está com a informação aqui que o Jorge Wallace, o tio Jorginho, grande professor de educação física, basqueteiro, o sepultamento será às 16 horas no cemitério do Caju, tá bom? Live FM. Bem, além de música, tem dica importante para você, porque hoje, segunda-feira, está começando, você precisa de um concreto, tá com obra, tá com algum prédio, precisa fazer um calçamento no seu quintal, então lembre-se, Minerasul Concreto Campos. É uma empresa estabelecida no estado do Espírito Santo, né, com mais de 8 unidades, está presente em Campos, na Codinha, atendendo toda a região, tá? Minerasul Concreto Campos atende aqui São Francisco, São João da Barra, São Fidélis, enfim, toda a região coberta com esse concreto de qualidade que chega rápido, com orçamento bacana, e você pode fazer esse orçamento pelos telefones, né? O WhatsApp 229-9876-1473 ou 229-9945-1407. A Minerasul Concreto Campos tem caminhões moderníssimos, maravilhosos, e uma equipe que faz todo o trabalho para você, tá bom? Então, siga também nas redes sociais, Minerasul Concreto Campos, @Minerasul Concreto Campos no Instagram. E eu quero mandar um abraço especial para o gerente André e toda a sua equipe, né? Que trabalha e bem, hein? Eu te aconselho. Concreto é com a Minerasul Concreto Campos, que está sempre aqui na Live FM. Lembrando que o nosso Live Notícias tem um oferecimento master do Arroz Cepé. Que bom que é. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Live FM. Mais uma vez, bom dia, 8h21. Detro RJ lança nova linha intermunicipal que liga Macaé a São Fidélis. Notícias estaduais. Ligação direta entre Macaé e São Fidélis, aguardada há anos por moradores da região, se tornou realidade sábado de manhã, com a inauguração oficial da nova linha intermunicipal. A cerimônia ocorreu na rodoviária de São Fidélis. O novo trajeto elimina a necessidade de baldeações, comuns no itinerário anterior, que poderia durar até 6 horas, e incluía escalas em cidades da região. Agora a viagem será realizada de forma direta, sem troca de veículos, proporcionando mais agilidade e conforto aos passageiros. Operada pela Aviação 1001, a linha funcionará em caráter experimental até a conclusão do processo licitatório das linhas intermunicipais. Serão 2 horários fixos nos dias úteis, uma saída de São Fidélis às 4h05 da manhã e retorno de Macaé às 5h50 da tarde, partindo também da rodoviária local. A ligação contará com veículos rodoviários totalmente refrigerados, com tarifa de embarque de R$ 21,60. E a operação regular terá início hoje. Agora, o que acontece é o seguinte, essa empresa citada, ela domina o mercado aqui de Campos para o Rio de Janeiro, ela coloca o preço que ela quer, né? E isso o Detro não vê. Eu quero livre concorrência para ônibus aqui de Campos para o Rio de Janeiro.
Exatamente. É um monopólio, né, Paulo? E a gente paga tarifas caríssimas. Caríssimos. Você ir voltar do Rio de Janeiro. Aí ela mesmo tem o esquema dela tipo de buzzer, né? Pra poder cobrar mais barato. Enfim, eu não sei se está acontecendo aí. E antes, o embarque dela era ali naquele prosseguimento da entrada para Azevedo Lima, que você sai ali do shopping do Parque Julião Nogueira para pegar a Cora de Alvarenga. Era feito ali. Mas o preço da passagem é absurdo. Rádio Live. Live Notícias. Você por dentro de tudo. 100 ganhadores, Mega Sena acumula para 40 milhões de reais. Notícias Brasil. 8 horas e 26 minutos, nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.899 da Mega Sena, que é sempre realizado lá no Espaço Loterias em São Paulo, nas noites de sábado. E as dezenas sorteadas foram 10, 22, 28, 42, 44 e 51. 56 apostas fizeram 5 acertos e receberam cada um R$32.574, enquanto outras 3.375 fizeram 4 acertos e levaram cada um R$890, Paulo. E para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 7 da noite de amanhã em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. E a aposta simples custa R$ 6,00 com 6 dezenas. Lula e Alckmin se reúnem às vésperas de anunciar plano de contingência contra tarifaço. Notícias Brasil. Concentrado nos esforços para tirar do papel o pacote de medidas de socorro para mitigar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, cancelou agendas que teria hoje em São Paulo para um compromisso inadiável em Brasília. Ele terá uma reunião com o presidente Lula e o encontro está marcado para as 5 da tarde. A expectativa é que o plano de contingência seja anunciado até amanhã, 6 dias após as tarifas impostas aos produtos brasileiros terem entrado em vigor. De acordo com membros da equipe econômica do governo, o plano a ser apresentado foi construído sob medida, com diferentes ações para múltiplos setores e perfis de empresas. O pacote contará com medidas de mitigação de curto, médio e longo prazo, de acordo com esses governistas. Devem fazer parte do plano linhas de crédito para setores impactados e a expansão de compras governamentais, permitindo que órgãos públicos absorvam mercadoria que deixará de ser exportada. Segundo cálculos do governo, as tarifas de 50% afetarão cerca de 1/3 das empresas que vendem para os Estados Unidos. Hermes Júnior deixa comando do americano, mas mantém portas abertas para 2026. Esporte. 8 horas e 40 minutos, contratado no início da temporada com o objetivo de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Carioca, o técnico Hermes Júnior deixou o comando do americano. A decisão foi tomada nos últimos dias em comum acordo, devido à falta de calendário do alvinegro campista. Pois é, o americano não joga mais esse ano. E no comando do clube, Hermes esteve à frente do time em 13 oportunidades, somando 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Com o treinador, o alvinegro conquistou a vaga para as semifinais do Campeonato Estadual, perdido nos tribunais, e foi eliminado na primeira fase da Copa Rio nos pênaltis para a equipe do Campo Grande. Bem, o técnico comunicou a decisão nas redes sociais na última sexta, agradecendo pela oportunidade e pela confiança de comandar a equipe. É o que falamos, né? A gente ficou sem calendário. O time do americano não joga mais, cara. Isso é triste, né? Agora, volto a frisar, né? Houve ali uma falta realmente de profissionalismo na hora de você inscrever um jogador que não podia. Agora eu quero fazer uma ratificação aqui em relação ao velório e ao enterro do nosso grande amigo Jorge Wallace, o professor de Educação Física. Eu falei cemitério do Caju, mas não é, tá? O velório está acontecendo no cemitério Campo da Paz, o sepultamento será às 16 horas e novamente a gente deixa nossos sentimentos à esposa Daniele, seus filhos Wallace e Lavínia, aos irmãos, toda a família e aos amigos, né? Os amigos do Jorge Wallace. Adversário de João Fonseca desiste e brasileiro avança no Masters 1000 de Cincinnati. Esporte. 8 horas e 45 minutos, promessa do tênis brasileiro, João Fonseca contou com a desistência do espanhol
Davidovich Fokina, em partida realizada no sábado pelo Cincinnati Open. Para avançar à próxima rodada do torneio, o adversário sentiu um desconforto ao final do segundo set e não conseguiu prosseguir o duelo. O europeu venceu o set inicial por 7-6 e chegou a abrir 4-0 no segundo, mas o brasileiro de 18 anos reagiu e se aproveitou dos problemas físicos do rival. No fim, Fonseca avançou para a terceira rodada do torneio americano, quando liderava o segundo set por 5-4 e viu Fokina abandonar. Não foi a primeira vez nessa temporada que Fokina vivenciou um problema parecido. O tenista número 18 do mundo, que chegou à final em Washington 2 semanas antes, também abandonou o jogo em Toronto contra Andrei Rublev, que sugere uma possível lesão recorrente. E com a classificação, o jovem brasileiro igualou sua melhor marca em um Masters 1000 em Miami. Também alcançou a terceira fase. Além disso, se tornou o primeiro brasileiro a alcançar essa fase em Cincinnati desde Flávio Sareta em 2003. Que continue assim, né? É lógico, ele não queria ganhar a partida com a lesão, né, do Fokina. Porém, é o jogo do tênis, né? Para mim, eu acho que é o esporte que o atleta tem que ter maior condicionamento físico. Não é mole jogar tênis. São partidas que duram horas, né, Paulo? E você movimenta todo o seu corpo, você sobrecarrega muito o seu quadril. O próprio Guga teve que encerrar a carreira de maneira precoce por conta de lesões no quadril. E o mental, né? Porque ele estava perdendo o segundo set por 4-0 e virou para 5-4. É muito difícil. Talvez por conta já da deficiência física. O Fokina já estava sentindo quando ele virou. Né? Isso aí. Muito bem, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que teve algumas surpresas ontem, não é? Inclusive vitória do Sport. Foi a 19ª rodada, que começou sábado às 18h30 no Maracanã. O Flamengo vencendo a difícil equipe do Mirassol, hein? O Flamengo venceu por 2-1, gol do Léo Pereira e depois do Gonzalo Plata. O Flamengo venceu o Mirassol, que é o 6º colocado do campeonato. Ainda tivemos o São Paulo também, que está se recuperando bastante no Campeonato Brasileiro, já aparece em 7º, a vitória sobre o Vitória por 2-0. E no Cícero de Souza Marques, o Bragantino, a 4ª derrota seguida, perdeu para o Inter, que também tenta uma recuperação no Campeonato Brasileiro por 3-1. Aí o Botafogo, o que fez lá no Castelão? O Botafogo não tomou conhecimento do Lion e goleou o Fortaleza em casa, lá no Castelão, por 5-0. Paulo atropelou o Fogão. O Botafogo agora está na 5ª colocação, 1 ponto na frente do Mirassol. E lembrando que o 5º e o 6º se classificam para pré-Libertadores. Também no sábado, né, lá no jogo, como você fala, do embalo de sábado à noite, o Fluminense fez um jogaço contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, 3-3, com direito a 2 gols do Germancano. E ontem, completando os cariocas na rodada, o Vasco empatou em casa com o Galo, o Atlético Mineiro em São Januário. Vou fazer um comentário rápido, porque eu vi o jogo Bahia e Fluminense, um jogão, hein? Um dos melhores jogos do campeonato até agora. O Fluminense abriu, o Bahia virou, o Fluminense virou, o Bahia empatou. Enfim, um jogaço, né? O Cano voltou a marcar bem e foi um resultado aí bacana. Agora o Bahia continua lá na 4ª posição. E o Vasco da Gama, gente, jogou bem contra o Atlético Mineiro. Eu vi os melhores momentos, o Vasco teve várias oportunidades. O Atlético fez o gol relâmpago aos 38 segundos com o Gabriel Menino, mas o Vasco empatou com um gol, né, de pênalti do Verratti, mas teve várias chances de vencer. Né? Então vale ressaltar que o Vasco está melhorando, ele está na zona do rebaixamento ainda. Vale ressaltar também que o Vasco está com 17 jogos, tem times aí com 19, 18 jogos. Há chance do Vasco se recuperar, eu vejo dessa forma. E o Palmeiras venceu o Ceará por magríssimo 2-1, afastando um pouco a crise. Né? Teve bombas lá, rapaz, no Palestra Itália, a torcida revoltada. Rapaz, esses caras, esses torcedores têm que ser presos. É sempre isso, né? A torcida organizada, com comportamento criminoso e os dirigentes coniventes com esse tipo de coisa. Lamentável. E aí? Mas também ontem o Santos venceu o Cruzeiro lá no Mineirão, Paulo. O Cruzeiro que está disputando com o Flamengo a liderança e o Neymar jogou bem, hein? Rapaz. Deu uma bagunçada lá no zagueiro do Cruzeiro. Você viu esse lance que o Neymar entortou? Rapaz, o Cruzeiro estava bem no jogo, fez 1-0 e é a segunda partida que perde em casa, de virada.
tá? E o Sport finalmente venceu. O Sport ganhou do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, um frio danado, mas o Sport, que eu vi também jogos do Sport, que eu falei assim, quando o time tá com azar, não tem jeito, né? A bola não entra, enfim. O Sport aparece agora em último, mas com uma vitóriazinha. E hoje a tabela se encerra com Juventude e Corinthians, tá bom? Juventude que tá lá atrás também, tá na frente do Sport com 11 pontos. Então, se o Sport vencer aí a próxima rodada, Juventude perder, pode ser que o Sport saia da lanterna. Bem, a gente vai encerrando. Agora eu tenho outra notícia ruim para passar aqui. Um grande amigo meu, não é? Faleceu ontem de infarto, né? Rapaz, pai da Paula e do Felipe Vigneron, meus dois queridos, deixa a viúva Emar, né? Seu neto, mais uma filha. É o José Maurílio Souza de Azevedo. O velório vai acontecer a partir do meio-dia, o sepultamento amanhã, agora sim, no Caju, tá? Meus sinceros sentimentos, a Paula, o Felipe, a Emar, o outro filhinho dele, né? José Maurílio, que é um grande amigo, foi dono daquele restaurante Pão Nosso durante muitos anos, né? Primo do nosso saudoso amigo Denis Figueiredo também. Então fica aí mais um registro de óbito. A vida é assim, né? Um sopro, pega a gente de surpresa. E com essa notícia eu encerro aqui o Live Notícias. Léo, valeu. Valeu, Paulo. Até amanhã. Live Notícias. O seu programa completo. Amanhã tem mais. Live FM. Rádio Live, onde você estiver.